Então, proposta de redação do simulado 8. O tema é Desafios do ensino de arte nas escolas brasileiras. Então, palavras importantes aqui: desafios do ensino de arte, chamando a atenção para esse plural, desafios. Primeiramente, no texto 1, é importante a gente observar que as manifestações artísticas não se resumem apenas às artes plásticas, à análise de telas, o contato primeiro que a gente tem quando vai, por exemplo, em um museu. Dança, teatro, as artes visuais, de um modo geral, como cinema e a música, são manifestações artísticas que terão que ser trabalhadas nas escolas. Outro ponto seria a importância da arte, que vai aparecer no texto 2, quando fala que ela nos mostra uma visão diferente do mundo. E no texto 3, essa ideia vai ser confirmada da metade para o final, quando mostra que a arte pode ser um elemento decisivo na formação de indivíduos que serão mais críticos, então eles não serão muito influenciáveis. E no último parágrafo, quando apresenta a informação de que a arte não deve ser considerada em menor nível de nenhuma disciplina, que ela trabalha, na sua essência, o campo da interdisciplinariedade. Tem um escritor francês, chama Roland Barthes, ele fala num texto dele, que chama A Aula, que se todas as disciplinas um dia tivessem que desaparecer e a gente tivesse que escolher apenas uma, essa disciplina seria a literatura, porque a partir da literatura você pode estudar todas as outras disciplinas. E o mesmo vale aí para a arte, pensando nessa perspectiva de um ensino multidisciplinar, interdisciplinar. Então, resumidamente, a coletânea ela traz aspectos positivos do ensino da arte, mas a proposta trabalha principalmente com os desafios. Agora a gente tem que pensar quais seriam esses desafios. Então vamos lá. Sobre os desafios, então, na abordagem do nosso desenvolvimento, trabalhando com adição de desafios, pensei em colocar aqui para vocês 3, claro que isso não esgota a discussão, é apenas uma orientação mesmo sobre abordagem de problemas ou desafios. Começando pela questão da arte como sendo desvalorizada, não tendo o prestígio social que se espera. É uma argumentação interessante quando a gente pensa que há uma frase comum que diz que a arte não serve para nada. E essa ideia poderia ser refutada a partir das informações dos textos motivadores que falam, por exemplo, da arte como uma forma de crescimento pessoal, que falam da arte como que ela pode contribuir para o aprendizado no estudo interdisciplinar. E a gente poderia até extrapolar um pouco, pensando que a arte pode ser uma forma de inclusão social, uma forma de ascensão para vários indivíduos que seriam marginalizados. Então, esse primeiro ponto de abordagem, a desvalorização e a falta de prestígio da arte, deveria ser discutido ou poderia ser discutido no texto como algo a ser superado. O segundo ponto seria a própria estrutura escolar. Então é importante para se trabalhar o ensino da arte você ter uma estrutura física. E há escolas que não têm espaços para recreação, sala de aula com quadro improvisado, cadeiras, carteiras, quando tem às vezes podem estar danificadas, quebradas. Para a aula de música seria necessário ter instrumentos e ter equipamento de som. Para uma aula de cinema, é necessário ter sala apropriada e equipamento audiovisual. Uma aula de teatro precisa de espaço, e por aí vai. Existe uma forte chance de que apenas a elite, que tem acesso ao ensino de qualidade, tenha aula de educação artística também de qualidade, e que ela seria favorecida com esse ganho de capital cultural, e isso ampliaria a desigualdade, o abismo existente entre as pessoas que têm recursos e estudam em boas escolas privadas, entre as pessoas que não têm recursos e estudam em escolas, muitas vezes públicas ou privadas, que não têm uma estrutura adequada. E, por fim, trabalhar sobre a questão da metodologia e dos professores. Já que o ensino de arte vai ser bastante amplo, é necessário que os professores também tenham um conhecimento geral de música, de teatro, de dança e de artes plásticas. E nós sabemos que a formação de docentes no Brasil ela anda deficitária. E com relação à metodologia de ensino, boa parte dos livros didáticos sobre o ensino de arte focam muito nas artes plásticas e usando basicamente o livro didático. Seria interessante que o livro didático fosse mais abrangente, falando de outras manifestações artísticas e principalmente que fossem oferecidos outros recursos, por exemplo, materiais audiovisuais, para que os alunos pudessem aprender bem e ter contato com a forma mais ampla de arte. Então, acho que essa parte de desafios aí tem muita coisa a ser explorada. Na sequência, precisamos pensar em algumas intervenções. Eu separei para vocês aqui algumas esferas de intervenção, sendo que as duas primeiras seriam mais uma esfera governamental. Depois, no caso das universidades, nós trabalharemos com a formação mesmo dos profissionais e a sociedade com alguma forma de contribuição. Os governos, no caso, pensando no governo federal, estadual ou municipal,
devem destinar verba para a compra de materiais e para a preparação das escolas para o ensino de arte. Então, o Ministério da Educação pode produzir materiais didáticos que extrapolem o campo das artes plásticas e também que vá além do livro didático. Seria muito interessante produzir recursos audiovisuais com obras de referência que sejam interessantes, sejam atrativas e sejam relevantes para o aprendizado dos alunos. As universidades, por sua vez, elas podem oferecer cursos de extensão voltada para a área de educação artística, formando profissionais mais capacitados, mais aptos a poder ensinar adequadamente a arte nas escolas. E por fim, envolvendo diversos setores da sociedade, a população em geral, quem tem condições, pode fazer doação, algo que pode ser mediado até por organizações não governamentais, a ONG, captar recursos, captar verba ou captar material que possa ser doado para a escola carente, para que seja possível trabalhar o ensino de arte. E a comunidade artística, ela poderia também dar uma contribuição, tentando usar aí a grande mídia, os meios de comunicação de massa, para tentar promover uma valorização da arte, mostrar a sua função, mostrar como que ela pode ser importante e, dessa forma, tentar romper com essa visão aí que muitos têm de que a arte não teria nenhum tipo de utilidade, que ela é menos importante do que determinadas disciplinas, como história, geografia, a própria língua portuguesa, a matemática. Isso partiria da classe artística mobilizada, que tentaria chegar ao grande público usando os meios de comunicação de massa. Então são algumas propostas que estão relacionadas, são coerentes com os desafios que foram trabalhados e, como eu falei anteriormente, são sugestões, são orientações. Isso não esgota a discussão do tema, é possível ter outras abordagens, mas eu acho que essas informações seriam suficientes para que você conseguisse produzir uma boa redação com uma reflexão consistente sobre a importância de se ensinar arte nas escolas, ok?